Olá pessoas, na aula de hoje nós vamos ver uma revisão sobre Linguagem Computacional 2. Linguagem Computacional 2 nós vimos o if-else, que é uma estrutura de decisão. O if ele precisa ter uma condição e se essa condição ela for verdadeira, o código é executado se a condição for verdadeira. E o else ele é executado quando a condição for falsa. A nossa condição então é uma expressão que resulta num valor booleano true ou false. A avaliação de verdadeiro faz com que o código entre na chave de abertura do if e a chave de fechamento correspondente seja executada. Ou seja, ele vai dessas chaves a essas chaves. A parte else é opcional, deve ser utilizada quando se quer especificar o que deve ser feito quando a avaliação da condição resultar em um valor falso. E aí, caso seja falso essa condição, o else é executado, código executado se a condição for falsa. Lembrando que um if pode ser seguido de vários if-else e, por fim, um else. Nesse exemplo aqui, nós vemos então o d.getHours nos retorna a hora do dia em que nós estamos, guardando nessa variável chamada time. A condição então verifica se time é maior do que 12. Se for maior do que 12, bom dia. Desculpa, menor do que 12. O else if ele verifica uma condição de tempo que esteja entre 12 e 18. Se for entre 12 e 18, boa tarde. E aqui por fim nós temos o else, que é a condição que não foi aceita, ou seja, ele não é menor do que 12, ele não está entre 18 e 12, então ele é boa noite. Uma outra estrutura de decisão que nós vimos também é o switch. O switch funciona de uma forma muito parecida com o if-else. Tá? Então, no switch nós temos um valor, esse valor ele será o que será comparado nos nossos casos. Como diz aqui, valor é uma expressão que é avaliada uma vez na entrada do switch. Tá? Cada caso ele vai ter uma condição. No caso, se nós estivermos avaliando um valor, que é um número, nós colocamos cada número nesses casos. Caso 1, caso 2, caso n e assim por diante. Se algum caso casar, ou seja, eu tenho o valor val igual a 1 e eu tenho o case 1, isso quer dizer que o valor 1 é igual ao case 1, então eu vou executar as instruções que estão dentro do case 1. Ao fim das instruções eu dou um break e saio da minha condição, minha estrutura de decisão. Caso nenhuma das condições, ou seja, nenhum desses cases seja executado, eu executo o default, que é a instrução executada se o val for diferente de todos os casos anteriores. Essa estrutura tem como obrigação, então, você tem sempre que definir um case com o valor de acerto e um default. O exemplo, então, nós temos aqui. Temos uma função que retorna para a gente o dia da semana, que é o getDay, que está sendo guardado nessa variável dia. Então eu comparo o dia. Lembrando que o getDay ele retorna um valor de 0 a 6, pois o primeiro dia da semana é o valor 0. Então no caso 0, que seria, no nosso caso, o domingo, primeiro dia da semana, eu vou escrever domingo descansar, pois ninguém é de ferro. Caso seja o último dia da semana, ou seja, o valor 6, é sábado, hora de diversão. Se não for nenhum desses valores, aqui no meu caso eu tenho 0, 1, 5 e 6, se fosse um valor, por exemplo, o 3 que não está presente nos meus casos, eu ativo o default, só trabalho e estudo. Também vimos em linguagem computacional 2 alguns tipos de variáveis, como por exemplo o array. O array é uma variável especial que pode conter mais de um valor por vez. A sua declaração é feita com colchetes. Eu posso declarar dessas formas. Um array vazio, um array iniciando com 5 números, numerais de 1 a 5, um array que está sendo iniciado com um nome de pessoas. Lembrando que o índice do array ele sempre começa em 0. Essa aqui é uma imagem de uma representação de um array.
Os meus índices, eles são valores fixos, sempre começando do zero até a quantidade de posições que eu vou colocar dentro do meu array, ou seja, quantos números, quantos nomes eu vou adicionar a essa variável. Ele também pode ser chamado de vetor em algumas literaturas. Aqui nessa matéria nós vamos chamá-lo de array. Então, nesse caso aqui, os índices são imutáveis e na posição 0 ou no índice 0 eu tenho o valor 10. Na posição 1 ou no índice 1 eu tenho o valor 14. A minha última posição, que nesse caso é o 5, eu tenho o valor 22. Eu posso ter quantos valores eu quiser e posso alterá-los à medida que for necessário. Outro tipo de variável que nós vimos foi a string. Lembrando que a string no JavaScript ela é um objeto em JavaScript. Quando você cria uma string, você pode utilizar essa forma: var string, que é o nome que eu dei para a minha variável, e receber o conteúdo. Para saber que é uma string que eu estou recebendo, o conteúdo tem que estar entre aspas simples. Sua variável torna-se uma instância de um objeto e, como resultado, tem um grande número de propriedades e métodos disponíveis a ela. Como vimos em linguagem computacional, eu, por exemplo, tenho funções dentro da string que eu posso saber a quantidade de caracteres dentro da minha string sem eu precisar contar, utilizando, por exemplo, a função length. Eu posso ordenar a minha string utilizando o método sort. Eu posso retirar pedaços da minha string utilizando, por exemplo, a função substring. Nós também vimos as estruturas de repetições. Estruturas de repetições elas permitem repetir trechos de códigos de um programa. A repetição ela depende da avaliação de uma certa condição, um valor booleano, e em JavaScript nós vamos estudar 3 estruturas de repetições, que é o while, o do while e o for. O while ele tem essa estrutura, a palavra reservada while, entre parênteses, uma condição de teste. Enquanto essa condição de teste for verdadeira, eu vou executar o código. Quando ela for falsa, eu paro de executar esse trecho de código. Então nós temos aqui, repete o trecho do código em seu bloco entre chaves, enquanto a condição de teste for verdadeira. E a condição de teste é qualquer expressão booleana. Aqui nós temos um exemplo do while. Multiplica números de um vetor por 2. Eu tenho iniciado um vetor de números com os valores 1, 6, 7, 9 e 15. E um valor inc que eu vou usar para comparação, que é iniciado em 0. Enquanto o meu inc, que tem o valor inicial 0, for menor que o números.length, eu vou executar esse trecho de código. Lembrando que, nesse caso aqui, eu tenho um array. O array ele tem uma função que me retorna a quantidade de posições dentro do meu array. No caso, a quantidade são 5. E eu posso usar dessa forma, números.array, o nome da variável, ponto, a palavra reservada, length. Então, números na posição inc, que inc começa em 0, multiplicado por 2, e eu vou escrever essa informação. Lembrando que essa é uma forma de escrita utilizada em JavaScript, mas vocês também podem usar o console.log. Toda vez que eu executo esse trecho, eu incremento o meu inc, começando em 0. Inc é menor que o tamanho do length, inicialmente é 0, e o meu tamanho é 5. 0 menor que 5? Então, enquanto for verdadeiro, eu vou executar. Ao final, eu vou incrementá-lo, mais 1. Inc passa a ter o valor 1. 1 é menor do que 5? Vou executar novamente o while. Incremento inc, valor 2. 2 é menor do que 5? E vou continuar. No momento em que meu inc tiver um valor maior do que 5, essa execução para e eu prossigo no meu código após as chaves. O do while, por sua vez, ele é uma condição
que vem após o código ser executado pelo menos uma vez. Então, semelhante à estrutura do while, com a diferença que o teste é feito no final. O código é repetido ao menos uma vez antes do teste ser feito. Então, quando eu vou executar esse código, eu entro no meu do while, executo o código e depois eu verifico a condição de teste. Se a condição de teste for verdadeira, eu continuo executando até ela ser falsa. Um exemplo da estrutura de repetição é o mesmo exercício utilizado no while. Então, nós temos aqui que eu vou entrar na condição, executar o número vezes a multiplicação do 2 e vou incrementar o meu inc. Ao final, eu comparo e verifico a condição. O laço for, por sua vez, ele tem uma estrutura um pouco diferente. Ele tem um valor inicial, ele tem um teste e ele tem a incrementação. O cabeçalho do for, então, é dividido em 3 partes. Inicialização, a variável de controle var recebe um valor inicial. Um teste para continuação da repetição, feito no início e após cada incremento. Continua enquanto verdadeiro. E por fim, o incremento, atualização do valor do var após cada repetição. Então, no for, fazendo uma soma de inteiros aqui, por exemplo, eu começo com a variável sum recebendo o valor 0. Criei uma variável chamada number que vai começar com o valor 2. E vou incrementar o meu number em 2 posições. Quando essa condição number for aceita, eu paro de executar e saio do meu laço e por fim eu imprimo a resposta. Lembrando, gente, que as estruturas de repetições elas têm por base a mesma funcionalidade, que é executar um trecho de código por um determinado período. Não existe uma estrutura melhor do que a outra, existe a estrutura mais indicada para cada exercício que vocês forem fazer. Se o meu exercício eu tenho bem especificado quantas vezes aquele código for executado, por exemplo, execute 100 vezes tal coisa, escreva 100 vezes tal palavra, eu sei a quantidade que eu vou executar 100 vezes. Nesse caso, o laço mais indicado é o for, porque ele já me traz uma estrutura onde ele já precisa receber esse valor de parada. Agora, quando eu não tenho esses valores, por exemplo, execute enquanto o usuário não digitar o valor 0. Eu não sei quando eu vou parar. Então, quando eu não sei quando eu vou parar, o laço mais indicado é o laço while ou o do while. Utilizem o laço de sua preferência. E por fim aqui nós temos alguns exercícios de revisão para vocês fazerem, mas não precisa entregar.